No passado recente, 2010, tivemos aí uma PEC que repercutiu muito no Brasil. Inclusive, foi uma bandeira de campanha de um deputado federal aqui na Paraíba, o Major Fábio. Se segurou nessa bandeira, conseguiu se eleger, mas não conseguiu se sustentar na política como deputado federal. Tivemos também, em 2010, a CPMF, a volta do fim da CPMF. E foram dois temas que o senhor agarrou, que o senhor se debruçou, não é? Alguns chamam isso de surfar na onda, não é? Como está acontecendo nesse exato momento no Brasil. Se fala em desvios de dinheiro, roubo, enfim, corrupção, e todo aquele que porventura venha a bater, a ser contra a corrupção, vai fazer barulho, não é? Eu acho que tem coisas mais palpáveis no Brasil tão grandioso chamado Brasil, no país tão grandioso chamado Brasil, que deveríamos debater, E eu lhe pergunto, não é? Se estamos em crise, qual a política econômica que deveríamos adotar? O senhor que tem esse anseio de ser candidato a presidente, creio que será candidato à presidência da República. Então, eu queria ouvir, não barulho, homossexualismo, racismo, perseguição, eu queria ouvir o deputado Bolsonaro falando sobre a crise econômica do Brasil e quais as saídas. Quem faz a pauta aqui são vocês. Alguns têm uma paixão pela questão LGBT e ficam perguntando isso o tempo todo para mim. Não é o caso do Vitor Velho, não. Há 5 anos, 12 países, entre eles a primeira e a terceira economia do mundo, Estados Unidos e Japão, costuraram o Tratado do Pacífico. O Brasil ficou fora mais uma vez. O Brasil está amarrado ao Mercosul. O Brasil fez miséria para que a Venezuela também entrasse no Mercosul, inclusive criando um problema diplomático com o Paraguai, que agora vai começar a não mais vender o excedente da energia Itaipu para nós, vai usar talvez na produção de alumínio em seu país. A economia nossa não pode continuar sendo voltada apenas para o Mercosul ou para o viés ideológico. Nós temos que abrir para o comércio do mundo todo. Na questão da economia também, o Estado tem que ser menos paternalista, tem que dar mais liberdade para o empresariado poder investir, dar garantia para tal. Não ficar assinando acordos, como por exemplo, que eu acabei de falar aqui, de importação de bananas com o Equador diretamente para o CEAGESP em São Paulo, que acaba prejudicando a produção de banana no Nordeste também. Porque junto com isso, já que o controle fitossanitário é feito pelo país de origem, nós podemos estar importando também, a exemplo daqueles refugiados, né, importando a cigatoca negra e o moco da banana. Então, um país que se fecha no seu mercado por viés ideológico, a consequência é essa que está aí. E para você reabrir esses mercados, quer sejam por melhor acordo possível, você leva no mínimo a 3, 4 anos para você poder respirar nessa área. Enquanto nós não mudarmos essa política em nosso país, enquanto nós nos aproximarmos verdadeiramente da Europa, da América do Norte e da Ásia, e abandonarmos aqui o Mercosul, você pode até fazer negócio. Nós não podemos deixar de continuar importando o gás da Bolívia. Há interesse para eles. Você não pode continuar fazendo muito negócio aqui na América do Sul, mas não dessa forma. Se desprender, né? Você tem que desprender. Você, para fazer um negócio qualquer com qualquer outro país, você tem que pedir bênção ao Mercosul. Geralmente a nossa política vai para o espaço. Então você tem que botar gente com a mente aberta, que vá para um estado mínimo e busque negócio com quem tem tecnologia e quem tem... Eu chamo só a atenção, mais um pouco, Alex, para uma questão bem didática. Sim. Eu gosto muito de ser didático. O que acontece? Vamos fazer um comparativo aqui, né? A crise é enorme e tal, enfim. O Brasil é um país que inventou a tecnologia flex, carros que consomem álcool e gasolina. Eu não sei se o senhor... Período militar aí, por coincidência. Eu falaria meia hora sobre a realização do período militar. E você não tem um minuto para falar do Sarney para cá que foi feito no Brasil. Aí vejamos, é uma coisa notória aqui, ser bem didático para você que está em casa, que você que nos acompanha aqui na TV Master, e que reflete. Não é? A gasolina está tendo reajustes. É claro, porque antes era subsidiada e agora não, largou-se de mão. E o álcool, que tem um incentivo fiscal, toda vez que a gasolina sobe, o etanol também sofre reajuste. E uma coisa tão pequena que ninguém consegue enxergar isso diante de uma sociedade tão grandiosa que está passando por perrengues, que eu acho que isso merece uma atenção, um olhar
além de qualquer outra polêmica que venha acontecer nesse país. Quem decide o futuro de um país é quem está sentado na cadeira presidencial. Um presidente não pode tudo, mas pode muito. O barril do petróleo, há 1 ano e meio, estava $130. Hoje está 45 e continua sendo reajustado. Nós pagamos, a título de rolagem da dívida nossa, por dia, mais de R$1 bilhão. Se nós temos 200 milhões de habitantes, arredondando, cada um de nós aqui que está nos ouvindo, deve por dia, para a rolagem da dívida, para o agiota, R$5, R$150 por mês. Com toda certeza, nós aqui pagamos muito mais, porque tem muita gente que, infelizmente, não consegue nada produzir. Até vive de projetos do governo. Então, a conta é muito alta para nós. Nós temos que buscar uma maneira de negociar essa dívida nossa. Não é calote, não é isso, é negociar. Nós não podemos pagar tanto, porque até aqueles que ganham em cima dos juros vão acabar perdendo tudo no futuro. É muito carrapato para pouca vaca. E a comunidade financeira tem que entender. Não vou aqui fazer um discurso de atacar banqueiro. O banqueiro é importante, é essencial para o desenvolvimento de um país. Mas a forma como você trata, como o governo inclusive trata, a taxa Selic é um crime. Você pode ver, a cada 1% da taxa Selic equivale a mais R$20 bilhões de despesa que o Tesouro tem por ano. Se o governo, eu estou sendo simplista aqui, por favor, se o governo de 14,25 passa para 12%, essa taxa equivale à CPMF que ele quer cobrar agora lá. Eu jamais votarei para criar qualquer novo imposto ou para votar, aumentar qualquer outro imposto. A nossa carga tributária é uma das mais altas do mundo e um dos piores serviços. Em muitas áreas nossas aqui é gestão, é você dar exemplo. Não pode uma presidente da República, como a senhora Dilma Rousseff, quando vai para o exterior, dorme aí o pernoite dela sozinha, em torno aí de 15 mil, 20 mil dólares. Não tem país que, não é que aguente, pode até aguentar isso aí, mas a título de exemplo, não pode ser seguido pelos simples mortais que estão nos assistindo agora. Aliás, eu acho que nós temos a foto, a imagem no aeroporto. Temos, produção? É essa, deputado? Quer comentar a forma que o deputado foi recebido aqui? É uma forma muito calorosa, alguns podem levar até para o messianismo. Eu sou bastante humilde em dizer que o retrato que eu tiro dessa que está aí na tela é da total e absoluta ausência de lideranças políticas de âmbito nacional. Gostaria que tivesse gente com muito mais crédito do que eu. Eu gostaria, é sinal que o Brasil estaria muito melhor politicamente, mas infelizmente isso não acontece. Em especial a garotada que comparece no aeroporto, 16, 17, 20 anos de idade, estão muito preocupadas com o Brasil que está ficando para eles, que a tendência é ficar cada vez pior. E eles sentem na pele esse descaso, como as políticas do Brasil, né, são conduzidas por esse governo. O preço será muito alto. Não sairemos dessa situação sem muito sacrifício, sem muita abnegação e sem muito patriotismo. Essa imagem que está na tela agora é a imagem da chegada na tarde desta quinta-feira do deputado Jair Bolsonaro aqui no aeroporto Presidente Castro Pinto, em João Pessoa. O deputado... Então, essa acolhida que eu estou tendo, em Recife, por exemplo, uma parte da imprensa falou que recepção como aquela, só Miguel Arraes quando veio do exílio. Então isso, logicamente, que nos dá energia. Eu tenho uma filha de 5 anos de idade, é duro ficar longe da família, tenho uma esposa, tá? Mas, com toda certeza, no momento a minha vida, por estar mais afastado da família, eu sinto um pouco mais do que você. Ficar algumas horas longe de uma filha dessa idade é dolorido. Imagine que eu estou desde segunda-feira sem vê-la, né? Mas vale a pena porque eu estou, pelo menos, semeando algo que será benéfico para ela. E a Célia Oliveira, ela pergunta sobre a contenção da violência no Brasil. Como o senhor acha que a violência pode ser contida? Deixa eu primeiro mandar um abraço aos colegas da Marinha, da Aeronáutica, do Exército. E você pode ver como o governo nos trata. O governo do PSDB, Fernando Henrique Cardoso, e do PT. Nós temos uma medida provisória desde dezembro de 2000, que até hoje não foi votada na Câmara. Essa MP trata da lei de remuneração nossa. Basicamente, cortou todo e qualquer estímulo para o militar prosseguir na carreira. Nós nem podemos entrar na justiça contra direitos que perdemos, porque, como existe uma MP, o juiz simplesmente diz que nada vai decidir enquanto a MP não seja votada. Fruto disso, nós temos em média 240 capitães e tenentes das Forças Armadas que pedem demissão
ou são demitidos ex officio via concurso público por ano. Um número 3 vezes maior relativo a praças, basicamente terceiro e segundo sargentos na mesma situação. Você não forma hoje em dia um tenente de artilharia como eu, através do concurso público. Você passa por um ano de escola preparatória de cadetes e mais 4 lá em Resende. Você não forma, por exemplo, um garoto especialista para ser controlador de voo, sem passar no mínimo 2 anos na escola de sargentos da aeronáutica, em Guaratinguetá, onde estarei, inclusive, dia 27, próximo agora, por ocasião da formatura. Então, tem toda essa questão de um descaso, além da calúnia, que o governo patrocina em cima da instituição fardada. Sobre a revogação do